E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Olha só, eu tô começando hoje um projeto, né? Tô aqui com meu amigo Anderson, cuidando da fotografia. E claro, tô com meu parceiro de longa data aqui, Pedro Henrique. E a gente vai trocar uma ideia aqui e vocês vão acompanhar. Dá um salve aí. Show. E aí, meu povo, tudo certo? Estamos aqui, dando início a esse projeto e seja o que Deus quiser. É nóis. Negão, quanto tempo a gente se conhece, mano? Acho que uns 10 anos por aí. 10 anos, eu tenho a impressão que é mais. Mas é por... Assim, na verdade que eu te conheço, né? Porque eu te conheci antes, nos movimentos de rua, né? Aham. Mas que a gente virou amigo mesmo tem um pouco menos, apesar de parecer mais. Apesar de parecer mais, né? E a gente tá sempre por aí, sempre se esbarrando, sempre se encontrando. E eu acho Sempre. que uma das coisas que fazem a gente é, ser mais próximo, né? É o nosso contato com a arte, com a criatividade, com Sim. essa questão de sempre fazer com que a nossa alma se expresse, né? Eu Sim. acho que essa é a palavra correta. E aí, a ideia do podcast aqui é falar um pouco mesmo sobre criatividade, né? Cara, final do ano, tem toda aquela questão, né, que a gente vê, as coisas vão ficando devagar. Tu sente que tu tá menos criativo ou mais criativo? Tu que tá pai agora também, né? É. Cara, eu acho que no fim do ano, pra mim a correria faz aumentar, né? É, né? E exige de mim mais criatividade, né? Porque o que que é a criatividade? Temos aqui o especialista que fala disso todo dia no Instagram, então siga ele. Mas é você resolver os problemas que surgem, né? E às vezes vai ter uma coisa, entre aspas, nova, e às vezes não, mas você vai conseguir resolver. Então, pela necessidade, pela demanda, né? Pelo meu trabalho, trabalho em escola também, então sempre temos que estar criando algo. Eu acredito que é onde eu mais sou criativo pela necessidade também e pela correria, enfim. Tu acha que é possível a gente se manter criativo sempre pela necessidade? É filosófico agora. É verdade. Tu que é Cara, filósofo aí, ó, te vira. eu acho que a necessidade ela potencializa a criatividade. Pois é que eu falei isso agora, né? Mas eu lembrei do que o Danilo Gentili falou no Podpah, né? Ele falou assim, cara, eu acho que tu vai ser criativo pra sempre, né? Ele falou assim, porque a necessidade te Sim, fez faz você ser criativo pra você sair daquela zona de conforto ou daquele ambiente que você tinha, e aí você tem que se manter pra não voltar pra aquele ambiente, né? No caso, ele tá falando que ele era pobre, e aí, através da arte da comédia, né? Ele teve que ser criativo e tal. E aí ele saiu da pobreza através disso. E aí agora ele tem que se tem que se manter. manter. Então, tu vê essa forma, essa necessidade de criar por necessidade mesmo. Eu acho que, sei lá, música é um pouco assim também, né? É. Tem necessidade de Cara, criar eu acho que sempre, né? sim. Eu acho que, na verdade, o criativo, ele já. É como se a gente criasse a necessidade de criar, É filosófico, né? né? Criar essa necessidade de Porque, criar. tipo assim, a gente tem prazer quando cria, Aham. né? E esse prazer, ele acaba sendo o tempero para a imaginação e para manter o cérebro criando o tempo inteiro. Claro que a gente não vai criar coisas grandiosas o tempo inteiro, Uhum. mas eu acredito que a necessidade sempre vai nos forçar a criar algo. E a gente também, cara, assim, eu vejo muito que essa coisa de ser creator, né, na internet, você tem que criar, e as pessoas pensam que você tem que criar uma coisa super, ultra, mega extraordinária, né? Por exemplo, até desmistificando um pouco a questão de produção de conteúdo na internet, né? As pessoas acham que conteúdo é só coisa de feed, de reels, alguma coisa que você faz ali. E esquece que você está criando quando você está lá nos stories, entendeu? Na Eu verdade. dei, eu dei uma mudada no Instagram, depois que eu fui entendendo isso, né? Cara, tem coisas que é pra lá pro feed mesmo, pra Reels e tal, mas eu tô o tempo todo ali nos stories. Então, isso demanda uma grande necessidade de você criar também e se manter criativo, né? O tempo todo, né? Eu acho até que a necessidade ela pode até ser, na verdade, um antídoto contra o bloqueio, né? Porque, na verdade, eu acredito que a necessidade ela te faz ter um olhar mais sensível para as coisas. Uhum. Né? O que que é o criativo? Ele é alguém que está olhando o tempo inteiro, escutando. Então, quando você tem a necessidade de criar
por trabalho, ou até mesmo pelo simples prazer de estar criando e compartilhando algo, você acaba sendo, hoje, exemplo, hoje quando eu vou assistir um filme, eu já assisto ele tentando entender primeiramente, viver aquilo ali, Uhum. mas pensando naquilo que pode render como uma reflexão, uma mensagem, algo que eu Isso. possa criar, materializar e compartilhar. Isso, na palestra que eu fiz lá no SMS, da Apollo, eu falei sobre isso, sobre o que eu chamo, né? Eu não vi ninguém falando sobre isso, o que eu chamo de mentalidade criativa, né? É a mentalidade de você estar criando. Tudo Sim. vira algo, entendeu? Então, tô na rua, vejo uma mãe, um pai, um vendedor, então, assim, aquilo me rende bons conteúdos, bons insights também, É entendeu? igual o empreendedor, né? Ele está Isso. sempre procurando uma oportunidade de negócio ou de potencializar o seu negócio. E- Nós somos criativos da mesma forma. Não Exatamente. deixamos de ser É, empreendedores, mas a gente está isso. sempre buscando meios O para isso. Jordan Hainou, ele fala no livro Chamados para Criar que o significado de criativo, né, da pessoa que é criativa, também tem a ver com o significado da palavra empreendedor, né? Empreendedor. Eu não sei se tu lembra, mas eu falei disso na conferência criativa, naquela ministração Chamados para Sim. Criar, né? Inclusive, eu nunca vi alguém falar de empreendedorismo como esse cara. Não, ele dá um show à parte. Então fica a dica aí pra você que tá assistindo, entendeu? Chamados para Criar. Se você for aqui no meu link aqui do Instagram, você vai ver uma seleção de livros lá que você pode adquirir e fazer a sua mente expandir. Negão, mas fala um pouquinho aí como agora você tá criativo e pai e marido e trabalhador e como é que tá sendo essa Agora tem que correria? ser criativo, né? Agora tem. Cara, tá sendo um tempo muito bom. Assim, porque tá me forçando a crescer ainda mais, né? A amadurecer. Eu já até tava comentando um pouco sobre isso. Eu acredito que o homem tem picos, né? Que faz a sua maturidade ser. Enfim, ele amadurecer. Aham. Quando ele tem o trabalho, o primeiro trabalho, quando ele casa, quando depois vem os filhos, depois ele tem que começar a correr atrás de outras coisas para proporcionar mais conforto, enfim. Então tá sendo um tempo assim que de fato tá me tirando da zona de conforto, né? Não que eu não tenha conforto, Aham. mas tá me tirando daquela paralisia, certo? Entendi. Tu gosta das coisas que te faz sentir um pouco desconfortável? Claro, eu sou um cara que eu gosto de desafios. Ah, Porque os legal. desafios me fazem crescer, né? Eu já fui o cara que tinha muito medo deles. Hoje, ainda tem, porque todo mundo tem medo de um Aham. desafio porque é algo novo. Mas, cara, eu gosto de desafio, ó. Então, quando eu fui casar, né, cara? Quando eu tava pensando em casar, em ser pai, então eu ficava naquela angústia, né? Aquele anseio, e aí, vou, não vou, vou, não vou. E assim, os desafios, né, eles são constantes. E assim, pensando hoje por esse lado, eu gosto também das coisas que me causam desconforto, né? Eu tô sempre buscando alguma coisa que me tira um pouco dessa rotina, desse conforto que Sim, às vezes a sim. gente vive, né? Às vezes é um filme de um estilo que eu nunca vi, eu gosto muito de fazer isso, né? Às vezes é um podcast, eu faço muito isso também com podcast. Um podcast que não tem nada a ver geralmente, com o Sim, sim. que eu vivo ou com o que eu goste ali, entendeu? A última coisa que me fez um pouquinho sair desse conforto e se tornar desconfortável ouvindo, cara, foi ouvir música country, entendeu, cara? Porque assim, nunca me vi ouvindo música country, tá ligado que a gente que andar de skate, cara, ou é rock ou é rap, entendeu? Verdade. E aí, quando você começa a mergulhar nesse tipo de universo, de buscar essas coisas que traz um pouco de desconforto, tu acaba aprendendo também, né? Não é interessante isso? É. Isso aí me faz lembrar, não sei se tu já ouviu, provavelmente já ouviu falar, né? Tem uma teoria, né, do conhecimento em forma de T. Não sei se tu já ouviu falar. Não tô Que me é o falando, quê? não. A parte maior da letra T é a parte vertical, né? Aham. É a parte que você vai se aprofundar na sua área de conhecimento. Uhum. Parte horizontal, que é a menor, é um pouco de cada coisa, né? Então, quando a gente, tipo assim, sai da bolha, nesse sentido, nesse Uhum. caso, eu vou escutar uma música que eu nunca ouvi. Então, isso abre um leque, né, para você criar, tanto para você se comunicar, porque você consegue conversar sobre vários assuntos, se comunicar melhor e pensar também além daqui, né? Eu consigo Uhum. olhar além. Então eu gosto dessa. Quando eu conheci isso, isso abriu minha mente para não ficar só naquela bolha, né? Não que seja Aham. um problema, mas para você ver além, É. entendeu? Quando a gente tava naquela loucura da política, cara, eu fiz uma coisa, né? Tava todo mundo falando uma coisa, eu falei, cara, eu vou fazer uma doideira aqui no meu Instagram, porque eu quero ver as duas narrativas, né? Aí então eu fui lá,
no perfil do Bolsonaro, segui Bolsonaro. Fui lá no perfil do Lula, segui Lula. Fui lá no perfil do PT, segui PT, MST e comecei, né? A consumir o conteúdo Dos dois dos dois lados. espectros, né? Pra mim ver como é que se fazia as narrativas ali. Aí eu acho que só não segui o Nicolas Ferreira, mas o restante da galera toda eu comecei a seguir. E isso me causava um desconforto, né? Porque quando o algoritmo do Instagram e dessas coisas das redes sociais, eles já são feitos para te fazer reagir às coisas, Sim, entendeu? E aí era bom verdade. porque eu até me mantinha um pouquinho do controle ali, né? Tipo assim, não, cara, não vou reagir a isso, não vou falar isso. E às vezes escapa mesmo de você fazer isso, né? Mas me causava esse desconforto, né? E eu acabei que aprendi muito com isso também, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para Kelly que eu tenho alguns preconceitos, né? Assim, um conceito pré-estabelecido sobre algumas coisas, assim. E aí, cara, eu meio que às vezes, hoje com 38 anos, eu busco aprender mais, Sim. né? Julgar menos, me permitir também, né? Até no ambiente, há ciclos também, né? A gente vai, principalmente eu que venho de uma cultura urbana, a gente acaba criando alguns estereótipos também, É, né? A gente é estereotipado é, e às vezes a gente estereotipa também, né? com certeza, não tem como. Por exemplo, uma coisa que é muito comum assim, no meio da galera, o estereótipo do cara playboy, né? É, Mas às vezes o cara é só estereótipo, né? Aí o cara é muito gente é boa às verdade. vezes, né? Já julguei muita gente assim. E já fui julgado também por isso. É o natural. E assim, eu tenho buscado cada vez mais me desafiar ao desconforto para mim aprender, para mim até ter repertório para criar também, né? Tu já teve essa experiência? Passou por essas experiências? Sim, sim. É, essa questão aí, voltando um pouquinho que tu falou, da política, ver os dois lados. Eu sou um cara que eu gosto de ouvir, de vez em quando, as pessoas que eu discordo. Entendeu? Paro pra ouvir. Às vezes até, tipo assim, tentando também, talvez, quem sabe, né, lapidar a humildade, né? Porque Uhum, às vezes a gente acha que não pode aprender com um cara que a gente discorda, né? uhum, E não é assim, cara, entendeu? Então, assim, tem gente que tem posições políticas, afinal, a gente que vive no ambiente de igreja, aham. a igreja é isso, é a arca que tá cheia de bicho. E Isso. tem várias coisas diferentes, pessoas que pensam diferente, e eu preciso me permitir aprender com essas pessoas, apesar dessas discordâncias políticas, artísticas, Aham. enfim, midiáticas. Cara, e é engraçado como, pegando esse lance da discordância artística, né? Hoje eu acho que eu discordo muito artisticamente de muita coisa, mas isso não é um empecilho pra mim, sei lá, ou endossar alguém ou criar com aquela pessoa, Sim, entendeu? sim, Eu até sempre falo que eu, Valber, hoje consigo discordar, caminhar junto, ajudar, fazer algo, promover, ou, sei lá, ajudar financeiramente também, entendeu? sim. Tu conseguiu fazer esse estágio dentro do teu processo aí de criativo e etc e tal. Estamos em desenvolvimento, né? Vou dizer que eu sempre consigo e Porque tal. o natural é você discordar e às vezes você não querer É, estar eu não querer junto, se né? envolver, né? Ou não Exatamente. querer participar, contribuir, ou nem Exatamente. ser ajudado, É. talvez. Mas talvez um exemplo bem simples disso, exemplo, a questão dos doramas, né? Aham, É uma coisa que a gente criou um estereótipo, né? A aham, gente falou de forma pejorativa, mas, exemplo, quando eu passei a consumir isso por causa da Bruna, né? O aham, cara vai assistir essas coisas por causa da mulher, né? aham. Mas, cara, a capacidade de criação, de enredo, de diálogo dessa galera é muito boa, É, e tu entendeu? tá falando isso aí, cara, eu lembrei de uma coisa. Tu percebeu como esse lance do dorama tem meio que levado um pouquinho do que é produzido fora de Estados Unidos, fora Sim, do que é vindo de... exatamente. E isso é interessante, porque eles romperam a bolha, né, cara? Exatamente. Eu não assisti nenhum dorama ainda, não que eu me lembre aquele já, mas eu não assisti, mas como eu convivo com o pessoal da mídia ali da igreja, tem muito adolescente que assiste, eles vivem me indicando, mas eu nunca assisti nenhum, não. Fala um bom aí pra galera aí. É o Rei de Porcelana, cara, é O rei massa. de E tem porcelana. também a Advogada Extraordinária, É, que ela é autista e tá muito isso. inteligente. Cara, demais, A Kelly demais. tava assistindo isso aí, ela tava comentando comigo, né? Até mesmo porque, por causa do lance do Huawei, né? Ela disse que tava acompanhando. Mas eu acho interessante como a Coreia, aquilo que é vindo dali do Oriente, né? É Oriente?
É, É Oriente, né? Acho que é Oriente. Que vem dali, cara, acabou entrando na cultura, né? Antes a gente tinha só os Estados Unidos ali, e hoje a como gente tem. referência, né? Exatamente. E algo interessante também que eu gosto, Até as coisas indianas também, tem umas novelas aí eu turcas nunca e. assisti, mas eu gosto muito da estética da Coreia, a questão da tradição, que eles Aham, retratam muito isso, essa aham. questão, às vezes, do medieval ali, né? Um pouco antiga, no caso do Rei de Porcelana. Essa questão da honra que eles têm, que eles transmitem Uhum. isso nas suas criações ali. Obviamente, né? E o que mais me impactou, cara, é que não tem tanto apelo, assim, sexual Ah, nos que eu entendi. assisti, né? Uhum. Porque é como se hoje tivesse se tornado a regra. Pois é, eu acho que é por isso, cara, que pegou muita gente, entendeu? Principalmente da galera da igreja, entendeu? Sim, Porque não tem esse apelo igual a maioria dos filmes que vem de Hollywood, né? É interessante esse fenômeno cultural criativo, né? sim, Eu demais. não sou um grande conhecedor, consumidor, mas eu vou assistir. Tem Ah, é uma. interessante, faz o cara olhar pra. De outra forma, como tu falou, né? Às vezes a gente tem só Hollywood ali, só a galera dos Estados Unidos ali produzindo, mas tem outra galera fora aí também que tem muita coisa boa. É. Negão, e tu hoje, como é que tá o teu momento, o teu atual momento criativo? Fala um pouco disso. Cara, ultimamente eu tenho me movido na questão da vida intelectual, digamos assim. Mas não como uma farsa, uma máscara ou mais um estereótipo, né? Na verdade, isso sempre fez parte de mim. É, tu sempre foi um cara que gostou de Eu sempre estudar. gostei de estudar, de ler, de pensar, de perguntar. Só que como eu fui visto por uma forma, Uhum. e às vezes a gente acha assim que pra eu fazer isso, eu tenho que deixar de fazer isso. Uhum. Então, tipo assim, eu não preciso deixar de dançar, deixar de pintar, de criar as coisas que eu já faço, né, as artes plásticas, porque agora eu tô mais envolvido nessa questão. Eu só entendi que também por me identificar, né, com aquele Uhum. texto da Bíblia que Deus chamou uns para pastores, por me identificar como mestre, eu acredito que e eu quis me disponibilizar para ser alguém para contribuir e ensinar aqueles que Deus colocasse próximo a mim, né? E isso para potencializar também e aumentar o meu respaldo artístico, inclusive, né? Então, quando eu fui para a filosofia, né? Porque eu queria ser o próximo filósofo. Aham. Não, eu queria pensar e ter mais profundidade até para me falar sobre arte, porque eu acredito assim, né? Eu acredito que a nossa vocação tem muito a ver com aquilo que nos causa desconforto, Desconforto, é. né? Tipo assim, ah, cara, é, isso não é arte, então eu vou É. ter que estudar o que é a O que arte, é a entendeu? arte? Quais são os parâmetros, os fundamentos para que eu tenha capacidade argumentativa para falar sobre aquilo e conduzir a minha geração. Se eu acho que algo é raso, então eu preciso trazer profundidade. Então hoje eu estou me movendo em pensar e criar nesse sentido, Entendi. não anulando o que eu já fazia antes. Isso é interessante, né? Eu também gosto muito dessa questão intelectual, né? Por exemplo, eu sempre gostei de ler coisas clássicas, né? Quando eu estava começando na leitura, cara, eu sempre quis ler mais os filósofos, assim, apesar de nunca ter lido nenhuma obra específica. Mas hoje em dia, com YouTube e tal, eu acabo olhando, vendo, né? E absorvendo muito isso, essa coisa do pensar. A questão da teologia também, que eu Sim, já tive aquela também. fase de mergulhar na teologia. E, cara, quando você mergulha na teologia, não tem como você fugir da filosofia, né? Parece que É. tá ali o tempo todo. E isso também me ajudou sabe, expandir a mente, sabe? Apesar de não ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, pensamento fechado sobre algumas coisas, né? Eu também tô nesse processo aí. Por exemplo, a gente vive hoje num mundo onde tem a galera que quer saber sobre os fins dos tempos, sobre. Escatologia? A galera sempre quer saber sobre o lance da escatologia e tal. Mano, eu não tenho nenhum tipo de pensamento formado sobre escatologia, sabe? Até porque também é muito delicado, né? Tipo assim, dá pro cara só chegar e. Eu também tô nesse processo ainda. Tem muitos posicionamentos que pra mim ainda estão em abertos, assim. Assim, eu acho que isso é interessante porque me possibilita olhar por vários aspectos sem fechar nada, né? Eu acho que a própria filosofia é assim também, né? Sim. Quando você vê o Clóvis de Barros Filhos falando ali, é maravilhoso, né? Que ele não deixa nada fechado, ele abre É o várias. desconforto que nos coloca em movimento, né? Que nos Exatamente. faz ir atrás. Porque, tipo assim, cara, eu não sei ainda o que é isso, então o que que eu vou fazer? Eu vou atrás disso. É o que eu gosto de falar. Tipo assim, você tem duas.
situações diante da dúvida. Ou ela te paralisa, ou ela te coloca em movimento em busca da verdade. Aí você vai escolher o que vai fazer com ela. É isso, galera. Eu acho que a gente pode encerrar o papo aqui. Fala um pouquinho mais aí, negão, como é que a galera faz para te encontrar, te achar aí nesse mundo virtual. Vamos lá, meu povo. Você pode me encontrar pelo Instagram, @phbrito com 2 is, certo? E pela graça de Deus e com a ajuda do meu amigo Valber, estarei sendo mais constante para produzir mais coisas e estar compartilhando. Às vezes a gente acha que tem que saber tudo, né? Para compartilhar, acho que esse é a maior dificuldade do É, criativo, né? isso a Não, gente tem que estar perfeito. Aí o tempo vai passando e o cara não faz não nada. faz nada. E isso para mim ainda é uma coisa que eu luto todos os dias. Eu falei também na palestra do SMS, cara, que eu virei uma chave na minha cabeça, que foi, cara, eu vou compartilhar o máximo que puder, no tempo que eu tiver, entendeu? Eu tava com o Anderson ontem no evento, eu falei, Anderson, calma aí, eu tô aqui, tô produzindo meu conteúdo aqui. Ele, não, fica de boa, entendeu? Por quê, cara? Porque se eu não consigo, eu tenho que fazer com que isso seja natural no meu dia a dia, né? Não ser aquela coisa engessada, né? E é isso, galera. Siga o PH, siga o Anso. É nóis, tamo junto. Vamos pro próximo episódio aí em breve. Valeu. Falou. Show de bola. Pensei que ainda ia demorar mais.